Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E vocês já pararam para pensar como seria se certos Digimons decidissem se tornarem conveniências enormes para o mundo real? Então, quando eles acabam causando problemas no mundo digital, não é tão preocupante assim, afinal de contas lá é a lei do mais forte, né, na grande maioria das vezes. Porém, e se isso acontecesse no mundo real, né? E se eles se tornassem problemas tão grandes que eles enviariam as pessoas direto para conversar com o Yggdrasil? O que aconteceria? Então, antes de eu começar a falar sobre isso, fazer uma lista de Digimons aqui para vocês, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se torne membro do canal se você ainda não for, assim você ajuda o canal um pouco mais. Então, bora começar! A maioria das pessoas desconsidera o fato de que certos Digimons, mesmo que sejam anjos, e sejam Digimons de luz, e tenham poderes sagrados, e sejam do atributo vacina, muitas vezes eles não vão ser Digimons muito legais. Principalmente, lembrem-se, eles vêm de um mundo completamente diferente. E se eles estiverem confusos, se eles acreditarem que o que quer que eles façam no mundo digital eles podem fazer no mundo real, as coisas podem ficar extremamente complicadas. Isso é algo que a gente tem visto bastante, por exemplo, em Digimon Ghost Game, né, para aqueles que estão assistindo. E a gente vai começar pelo Holy Angemon, justamente por isso, porque ele é um Digimon do nível perfeito, conectado com um dos escolhidos de Adventure, é um Digimon arcanjo de luz e que protege os outros. Porém, lembrem-se, ele é um guardião do Panteão dos Anjos, e se o Panteão dos Anjos disser, olha, lá na Terra tem muitos humanos que são terríveis, então a gente vai acabar com todos eles, eles vão fazer isso. Ponto final. Holy Angemon, inclusive, é um anjo guerreiro, basicamente. Então ele vai fazer isso, com certeza. E ele tem um poder, que a gente vê ele usando, por exemplo, contra o Piedmon em Digimon Adventure, que muito facilmente acabaria com todos nós, que é o Heaven's Gate, é o portão do destino, né, onde ele gira a espada dele, cria um portão que se abre, e daí ele puxa o oponente pra lá, e o oponente simplesmente desaparece, né. Então, na descrição dele é dito que ele manifesta uma porta que leva para um subespaço de onde não existe retorno. Porém, muitas pessoas pensam assim, não, peraí, esse é um poder que afeta Digimons malignos, Digimons das trevas, né? Como assim? Não, na descrição oficial desse ataque, esse poder afeta todo e qualquer Digimon que for alvo do Holy Angemon, ou seja, ele afetaria os humanos com muita facilidade. Ele abre um portal como esse, que puxa uma quantidade absurda de pessoas para dentro dele, e todo mundo simplesmente desaparece porque não tem mais retorno, né? Principalmente pelo fato de que os humanos não têm poderes, nem força, nem nada, né? Em comparação com o Digimon do nível perfeito, inclusive. Então ele, com certeza, com muita facilidade, faria uma coisa assim, né? Se ele fosse um Digimon amando de outros mais poderosos e fosse necessário por algum motivo. Mas esse é só o primeiro da lista. Vamos continuar. O próximo Digimon da lista é o Wendimon, também conhecido como Wendigomon na dublagem. Esse Digimon é um Digimon ainda no nível Champion de evolução, normalmente a evolução das trevas do Lupimon, né? Graças a isso, é o tipo do Digimon que se ele precisar atacar humanos, ele não vai se conter de maneira alguma, né? A gente viu isso, por exemplo, em Digimon Survive, para aqueles que jogaram Digimon Survive, né? É uma parte até que bem importante da história. Ele literalmente devoraria humanos se ele precisasse disso. E o ponto é que não só ele é um Digimon que é bem cruel e violento, né? Da forma como ele luta e tudo mais, mas ele também é muito absurdamente forte para um Digimon que ainda está nesse nível, né? Até em comparação com muitos Digimons do nível Mega e Digimons do nível Perfeito, ele tem algumas habilidades que não se espera virem de Digimons desse nível ainda, né? Ele literalmente tem habilidades para manipular tempo e espaço, e ele consegue viajar por entre dimensões e criar uma dimensão própria, né, que é chamada de espaço especial, onde ele fica lá dentro, né, para poder atacar outros inimigos e tudo mais. Então, para um Digimon desse nível, ter poderes assim é muito inacreditável. Você espera que coisas assim aconteçam às vezes com Digimons a níveis acima do Mega, mas ele já consegue fazer isso até um certo limite, né? O que faria para ele ser muito fácil viajar por entre lugares diferentes no mundo real, né? E procurar por pessoas, procurar por Digimons e tudo mais. Quem assistiu o terceiro filme de Digimon viu isso de certa forma, né? Bem claramente lá. Mas vamos continuar. O terceiro Digimon é o Medleomon. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar é o fato de que os Leomons são Digimons incrivelmente fortes.
Pro nível deles, eles conseguem lutar contra Digimons de níveis muito maiores. Eles são extremamente corajosos. O que aconteceria se um Leomon como esse fosse completamente corrompido, transformado em um zumbi, inclusive? Bom, é isso que vocês estão vendo aí. É literalmente o Mad Leomon, né? Ele é um Leomon completamente descontrolado, um zumbi, né? Ele é um morto-vivo do mundo digital e que é até mais forte do que os Leomons normais, dependendo de como for a batalha. E o ponto é que mesmo se a gente for analisar os leões no mundo real, eles são extremamente poderosos, né, muito grandes, eles derrubam animais enormes, eles trabalham em equipe de uma maneira, né, muito inteligente, né, dependendo dos leões e tudo mais. Então dentro do mundo digital você tem literalmente um leão humanoide enorme, ele é muito grande, e agora ele é um morto-vivo, que ainda luta de maneira extremamente bruta, né, ele luta muito bem. E, sendo um morto-vivo, espera-se que ele queira, provavelmente, se alimentar de informações de outros seres, né? Então, de outros Digimons e talvez de humanos, porque, bom, eles não vão fazer muita diferença entre uma pessoa e um Digimon, né? Se ele for pro mundo real, provavelmente esse é o tipo de coisa que um zumbi vai fazer. Ele é um zumbi-leão gigantesco, quase da altura de uma casa, e que consegue atacar você de muito longe. Então, esse provavelmente seria um Digimon que acabaria com muitos humanos no caminho dele. Vamos falar sobre o Kuwagamon agora, é um dos Digimons mais fáceis de se analisar desse jeito, né? Afinal de contas, foi um dos primeiros Digimons que apareceram, né? E ele é um besouro cortador gigantesco, do tamanho de uma árvore, maior do que uma casa, né? E sim, muitas pessoas vão dizer, nossa, tem evoluções mais poderosas para esse Digimon e tudo mais. Mas galera, vocês têm que entender um ponto muito importante. Para um Digimon chegar no nível perfeito e no nível Mega, é extremamente difícil na natureza do mundo digital. Porém, para um Digimon evoluir para o nível Champion, para o nível adulto, não é muito difícil, né? Eles precisam lutar só um pouco lá. Então, provavelmente você vai encontrar um monte de Kuwagamons no mundo digital, besouros cortadores gigantescos do atributo vírus, né, que não sei se vocês se lembram no começo de Adventure, mas ele voava e ele passava cortando árvores como se fosse manteiga. Provavelmente ele vai cortar pedras enormes também, e talvez até metal com essas garras dessa forma. Então os escolhidos de Adventure quase acabaram com a sua aventura muito rapidamente. Se aquele Kuwagamon tivesse acertado qualquer um deles, ele tinha transformado eles em vários pedacinhos, né? Não fosse a sorte que eles deram dos Digimons estarem lá e eles serem os escolhidos. E mesmo assim o Kuwagamon não foi derrotado naquela situação. Não sei se vocês se lembram disso, né? Então é um Digimon complicadíssimo, né? É um besouro extremamente agressivo que corta as coisas como se fossem nada. No mundo real, provavelmente ele atacaria lugares populosos, digamos assim. Seria muito difícil de você conter, né, problemas causados por um Digimon assim, mas vamos continuar. Em seguida, vamos para um Digimon um pouquinho diferente. Nós temos o Ciosdramon. Ciosdramon normalmente é uma evolução para um Comandramon, né? No nível Champion também, né? Ou seja, não é tão difícil assim de você encontrar um Digimon como esse, apesar que na descrição dele é dito que apenas os melhores Comandramons conseguem evoluir e tudo mais, né? Mas o ponto principal, e principalmente para aqueles que assistiram Digimon Ghost Game, por exemplo, onde a gente viu esse Digimon em ação no mundo real, ele tem o papel principal de ser um assassino dentro de um grupo de guerra de Digimons, né, no mundo digital. E ele, sendo um Digimon assassino, se especializa nesse tipo de coisa, ele literalmente não se importa com quem quer que seja o seu alvo. Principalmente porque eles são Digimons dragões, né, que normalmente são bem ferozes. Ele é do atributo vírus, quer dizer que ele não se importa mesmo com o que aconteça com seus alvos, né? A gente sabe que o atributo vírus influencia um pouco nesse tipo de coisa. E dentro de Digimon Ghost Game, por exemplo, a gente vê que ele estava matando muitos seres, né? A gente vê que ele estava eliminando muitos Digimons, porém ele estava no mundo real, então não tem como saber se muitos desses alvos não foram humanos também, né? E ele é, como eu disse, muito bom no que ele faz. Ele tem habilidades que ajudam ele a fazer isso da melhor maneira possível, né? Ele consegue, por exemplo, ver os pontos vitais dos seus alvos extremamente fácil, né? Com aqueles equipamentos que ele tem no rosto e tudo mais. Então, é basicamente um dragão especializado em ser um assassino, que é extremamente perigoso, né? Mas vamos continuar. Desde Digimon Adventure, Monzaimon sempre foi um Digimon extremamente misterioso, né? Ele é basicamente um boneco gigante, ele é um urso de pelúcia gigantesco
e normalmente tem algum Digimon dentro dele controlando todas as coisas, né? Normalmente, como a evolução para o Monzaemon acontece, né? Um Digimon, normalmente um Numemon, entra dentro dessa pelúcia gigantesca que ele encontra em algum lugar e a evolução acontece. O ponto é que ele parece um urso de pelúcia até que legal, né? Apesar dele ter olhos ali meio estranhos e tudo mais. E também o fato de que, apesar dele ser um urso de pelúcia, ele é tão resistente quanto uma muralha. Ele é tão forte quanto um tanque de guerra. E ele não parece ser assim. Ele já foi considerado o Digimon mais forte que existiu na franquia Digimon em uma certa época, né? Até hoje em dia eles homenageiam esse tipo de coisa. Não só ele é uma máquina de destruição com o formato de um urso de pelúcia enorme, mas ele tem ataques onde ele solta corações cor-de-rosa super bonitinhos que voam pelo ar. Porém, se esses corações atingirem seja quem for, pode ser uma pessoa ou um Digimon, como a gente já viu em várias histórias, esse ser fica completamente incapacitado, ele não consegue se mover, ele não consegue fazer nada, ele perde a vontade e ele fica só feliz. E daí, se esse Monzaemon for legal, tudo bem. Se ele não for, ele acerta quem quer que seja com uma das patas de urso de pelúcia dele, que são tão fortes quanto um tiro de canhão, e daí, né, acabou a batalha aí, né? Mas vamos continuar. Vamos agora então para um Digimon que não é tão fácil assim de você encontrar no mundo digital, né? A gente tem o Elefamon. O Elefamon é um Digimon que só surge, pelo menos na maioria das vezes, quando alguns Digimons, como o Armadillomon, conseguem um Digiovo do Milagre. Então, para aqueles que conhecem o Magnamon e sabem o quão forte é o Magnamon, imaginem que o Elefamon provavelmente é bem parecido, porque ele evolui através da mesma energia, do mesmo poder, né, do mesmo Digiovo, né? E por aí vai. O ponto é que ele é um elefante. Ele é um elefante do mundo digital, gigantesco, né, que tem um poder semelhante ao Magnamon. E já se espera que ele seja uma criatura extremamente poderosa. Os elefantes na vida real já são criaturas extremamente poderosas, né? O ponto é que não só ele é um elefante enorme, mas ele tem nas orelhas duas turbinas extremamente poderosas também. E ele usa essas turbinas para voar. Ele voa, ele plana, ele consegue ir por cima da água se ele quiser. Tá tudo isso na descrição dele. Então, se um Digimon como esse, né, tiver ali viajando pelo mundo digital e ele quiser destruir qualquer coisa que ele vê pela frente, muito provavelmente ele consegue. No mundo real não vai ser muito diferente, né? O ataque principal dele, o poder principal dele, é usar essas turbinas para estar gerando tornados enormes. Então ele cria tornados. É basicamente um elefante gigantesco, extremamente poderoso, com o poder do Digiovo do Milagre, que voa e cria tornados enormes. Então já dá para vocês perceberem porque um Digimon desse seria um problema para todo mundo se ele quisesse. E para provar que nós não precisamos ir muito longe em uma linha evolutiva para termos Digimons assustadores, vamos falar sobre o Dokunemon agora. Dokunemon, para aqueles que não sabem, é uma variação do Kunemon que é focado especificamente em veneno, né? Em neurotoxinas que paralisam o alvo, que envenenam o alvo de uma maneira quase irreparável. Então só um Digimon muito poderoso e que consiga lidar com veneno provavelmente se livraria de um Digimon como esse mais facilmente. O Dokunemon é um Digimon do atributo Vírus, e mesmo que na descrição dele esteja citado que ele é um Digimon mais tímido, que se esconde e tudo mais, ele ser do atributo Vírus muito provavelmente mostra que talvez ele seja um Digimon que causa bastante problemas mesmo no mundo digital. Então entendam, ele não é um Digimon que é pequeno, ele é um Digimon enorme. É basicamente uma larva ou uma centopeia, algo do tipo gigantesca, que se foca especificamente em veneno, consegue pular em cima de você e disparar veneno de várias maneiras diferentes, inclusive dos vários ferrões que ele tem pelo corpo, né? E se você for atingido por isso, já era, né? Se for um Digimon, talvez ele fique bem, você consiga curar ele, mas se for uma pessoa no mundo real, provavelmente não tem volta, vai ser bem difícil, né? Lembrando, são neurotoxinas que ele tem por todo o corpo dele, né? E ele é um Digimon enorme, ele provavelmente é do tamanho de um cachorro bem grande, né? Então, imaginem aí a diferença. Se for um desses da vida real, que for bem pequenininho, daqueles que andam em cima de uma folha, já é um problema. Então esse é provavelmente umas 1000 vezes maior, né? Lembrando que os Digimons podem variar de tamanho também. Então, galera, eu só quis fazer essa lista para mostrar para vocês que não é uma boa ideia provocar Digimons se você não for um Digimon ainda mais forte ou o Masaru em Digimon Savers, tá bom? Mas eu quero saber o que vocês acharam de cada um desses Digimons. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes.
Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.